Olá, meus queridos linhas e carretéis. Estamos aqui no nosso canal Fechecler para um encontro no Nós. Eu e André, essa pessoa ímpar na minha vida, que vocês já sabem, eu já contei tudo ontem para vocês. E hoje o entrevistador será entrevistado pelo entrevistado. Meu amor, é com você. Sempre um prazer, sempre um prazer aqui. Eu muito feliz pelo desenvolvimento do canal e agradeço a todo mundo que esteve aqui ontem, que está aqui agora com a gente. E vou lá, vamos fazer aquelas perguntas aí, são pouquíssimas. Não é? Só tem umas 40 para fazer mentira, só assim. Não pode, senão o editor não gosta. O editor não curte muitas perguntas. Tio, eu vou começar sempre pelo começo. O senhor veio aqui na CDD, 1997, sabe, num colégio no meio da Cidade de Deus, uma área considerada perigosa, de pessoas perigosas, de pessoas sem futuro, e resolveu dar uma chance para essas pessoas, dar uma estender uma mão. Eu falo porque naquela época não existia nenhum tipo de serviço social ou de algum tipo de serviço de entrega de cultura aqui dentro. Era bem raro mesmo. Era um ou outro ponto e bem específico. A minha pergunta é basicamente sobre isso. Como foi para o senhor, quando recebeu esse presente da Loura, que era o projeto, como foi para o senhor esse início? Como você pensou, nossa, agora eu tenho essa galera, esse compromisso de entregar um pouco de cultura, de passar conhecimento para eles. Como foi isso para o senhor? Então, eu vinha do Abanerj. Eu tinha sido. O Abanerj, o emprego foi dentro da minha casa. Eu morava no Meia. E aí a minha prima começou a perceber que eu não estava dando aula. Porque eu morava. Eu me relacionei com uma pessoa, estava casado já há um tempo. E ele não deixava eu. Continuei me vestindo extravagantemente, porque isso sempre foi da minha vida. E ele não deixava eu funcionar muito bem como manequim. A minha prima fez um jeitinho, conseguiu, trouxe o curso para dentro da minha casa. E veio uma menina que ela era filha do diretor financeiro da Banerj. E eu fiz uma modificação na filha dele, que ela era muito moleque, ela virou uma dama. E aí ele me fez o convite para ir para a Banerj. Quando eu fui para a Banerj, foi um mundo, foi o local mais cheio de estruturas que eu trabalhei até hoje. Não tem lugar. A Banerj e a Rede Globo não tem diferença de estrutura. Sempre falo isso. E aí, a Viviane Araújo foi minha aluna lá. Eu comecei a lutar para colocar pessoas que não tinham condições financeiras lá na Banerj. E o meu presidente, na época, a esposa dele, que hoje ela é falecida, a tia Leda, ela me abraçou como se eu fosse membro da família dela. Tanto que ela começou a me chamar de Aldinho. E algumas crianças não me chamavam de tio, e sim de Aldinho. É Aldinho para cá, é Aldinho para lá, é Aldinho para cá, é Aldinho para lá. Essa mulher foi algo, alguém incrível na minha vida. O marido dela, o seu Germinio, também. Eles acreditaram muito no meu trabalho e eles permitiram que eu chamasse pessoas que não eram sócias, que não tinham condições de bancar um curso de manequim. E aí, quando eu saí de lá, foi porque Minhoca tinha recebido uma oportunidade de dar aula na Mirataia. E aí, ela falou assim: eu não vou pegar, você deu lugar para você. E aí eu fui. E aí eu trouxe aquela galera toda que não tinha condições de bancar um curso da Banerj para dentro da Mirataia. Eu trouxe para mais de 30 e dei continuidade ao curso. Eu já trabalhava numa agência do Meyer e a Loura foi minha aluna no Escândalos. E ela sabia que eu tinha esse teor, né? Porque eu dei aula no Escândalos gratuitamente anos. Eu não cobrava um cruzeiro de ninguém. Eu tinha um fluxo de 60 alunos. Nossa. É. Nós fazíamos vaquinha, alugávamos um lugar onde a gente ia se apresentar e ia. Sabe aquelas festinhas de rua, de festa junina? A gente se apresentava ali, se apresentava na igreja, na quermesse, no chá de caridade. Era assim. A minha história é assim. Essa você não sabia, né?
Não. Então, aí eu É, sempre me incomodei e me preocupei com quem não tinha condições e queria ser alguém, sabe? Queria oportunidade de se transformar em artista. E aí a Loura veio dessa leva, viveu isso comigo. Nós fomos desfilar até em Raiz da Serra. Mas isso ela vai não. contar na entrevista dela, a nossa aventura que a gente se perdeu com o ônibus lá na Ribagé. E aí, veja bem, já até mudei de posição aqui no sofá. É, ela me levou para lá, a Minhoca, para Mirataia, que era pertinho ali, é considerado Cidade de Deus, né? Dizem que é Pichincha, mas eu acho que aquilo é Cidade de Deus. E a Loura montou um projeto e a gente sempre estava junto, como eu e você. A gente sempre estava junto. Ela sempre frequentou a minha casa e eu a dela. Tanto que a mãe dela chamava de tia, coisa e tal, e a gente sempre se chamou de irmão. A gente se trata por irmão como eu trato você de filho. E ela não fala Helder, ela fala irmão, 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 o tempo inteiro. É assim. Né? E ela não tem irmãos, ela tem irmãs. Então, eu e ela temos essa liga, a gente se parece muito, eu e ela. E aí o que acontece? Ela montou um projeto, eu queria muito que você me desse uma ajuda. Você me ajuda? Ela sabia que eu falava assim, com certeza! E foi que eu falei para ela assim, eu quero. Dentro da Cidade de Deus, eu quero. Eu já tinha um gosto pela Cidade de Deus. Eu nunca morei em Jacarepaguá, eu não morei na Cidade de Deus, mas eu morei a minha vida inteira em Jacarepaguá, em vários bairros. Eu morei na Curicica, eu morei na Taquara, eu morei na Praça Seca, eu morei na Freguesia, eu morei no Campinho. Então, Jacarepaguá morei no Tanque. Então, Jacarepaguá está na minha essência. Cidade de Deus, para mim, nunca foi um desafio. Não enxerguei ela como um desafio. Enxerguei Cidade de Deus como Jacarepaguá. É Jacarepaguá, eu pertenço a esse lugar. Eu não achava assim, é a Nádia da cidade. Não, eu pertenço a esse lugar. Eu quero estar lá. E fui. Entrei naquela rua principal para poder ir para o colégio, que eu não conhecia bosta nenhuma, né? E sorrindo para todo mundo, e as pessoas deviam perguntar assim, essa porra desse homem é doido, né? Quem é esse homem? E fui para lá no colégio, né? E fui andando. Eu entrei normalmente como se eu fosse ali no mercado fazer compras. E aquele mundo de criança, eu adoro muita gente. Garotada, criança. Eu sou Xuxa sem útero, né? E aí já me disseram isso, né? Que eu sou Xuxa de pinto sem útero. E aí, quando ela passou o projeto, que eu vi aquele monte de gente, e eu tenho um teor de não gravar o nome das pessoas. Você sabe disso, que eu boto apelido, né? O filho da Tatiana até hoje é Goiabinha. Quando ela teve ele, que ela me apresentou, ai, que lindo! Qual o nome dele? Ela falou o nome, eu falei assim, puta que pariu, que vai ser uma tristeza eu gravar esse nome, né? Eu vou botar um apelidinho nele, pum, Goiabinha. E ficou Goiabinha. Até hoje, já tá com 17 anos e é o Goiabinha. Eu botei o nome de uma coisa que eu gosto muito, que era aquele biscoitinho Goiabinha, e eu achava que ele tinha carinha de coisa gostosa, né? Não é que ele tinha cara de biscoito, ele tinha cara de uma coisa gostosa, então uma coisa gostosa para mim, Goiabinha. Então até hoje é o meu Goiabinha. E eu tô enrolando para falar para você. A pessoa sem noção, Helder. Eu não tive medo. Eu tive um amor tão grande, tão grande, tão grande pelo projeto, e eu não sabia que ela ia me dar o projeto. E eu fiquei enlouquecido, porque logo no primeiro dia eu pontuei pessoas na minha vida. Eu pontuei Rosibelo, pontuei Kelly, eu pontuei você, eu pontuei Joyce, eu pontuei Heraldo, eu pontuei esse menino branquinho que você está falando, que foi a quarta bolsa que eu dei. Era muito bonito. Tinha um irmão, o irmão dele está no meu Instagram, está no meu Facebook até hoje. E o irmão deu continuidade, que não tinha tanta beleza. Entendeu? Eu me esqueci o nome, Lucas, o nome do garoto, não me lembro. Desse menino que você falou. Ele era muito bonito, ele chamava atenção, mas ele não acreditou nele. E eu ficava muito triste quando eu conseguia enxergar na pessoa alguma coisa e ela mesma não enxergava, ela mesma não se via. Então, Tatiana, lembra Tatiana? Que andava com Kelly? Ela veio de fora, ela não estava no colégio, mas o colégio, essas 5 pessoas foram as 5 pessoas que me impactaram. Eu não conhecia a Mariah Carey.
Eu escutava a música. Minhas cantoras de preferência eram Celine Dion e Whitney Houston. E vocês me apresentaram a Mariah e eu fiquei enlouquecido. Quem é essa mulher? Então, eu nunca digo assim. Mais da música de batom. Conhecimento. Você me trouxe de volta à minha vida o Michael Jackson, quando você cantou, dublou para mim Michael Jackson. Você está entendendo? Então, Michael Jackson. Dá para ver? Deixa eu ver se Gente, ele, 24 anos ele está aí. Link. Tá aqui a plaquinha aqui, ó. A colocação foi em 26 de junho de 99. Olha. Ih, tem 22 anos só. Vai fazer 23 anos. Esse daqui. Você fez igual a Baratinha. Até hoje. Você fez igual a Baratinha fez. As faixas dela, que eu fiquei impressionado. Gente, essas coisas que vocês retêm, que viveram comigo, isso é muito importante. Mostra para mim o quanto eu significo. Você está entendendo? Porque muito professor diz assim, eu passo conhecimento. E foi feito um comentário comigo dentro do colégio, lá do Renato Leite, que umas professoras disseram para mim, mas uma em especial, que é a Juliana, que ela trabalha com crianças especiais, e ela disse, tio Helder, você não desmonta o módulo, professor. Eu escuto, ela diz que é muito bom conversar comigo. Você está aqui, professor, e você sai daqui, e você continua lá na rua, módulo professor. Eu falei assim, eu amo o que eu faço. Eu não ganho milhões, mas eu sou tão esse estado de espírito de felicidade quando eu entro no local que eu vou encontrar os meus alunos. Eu fico triste quando a pessoa que é gestor do local não reconhece aquilo que é feito. Ou se acha a última bolacha do pacote de que ela fez alguma coisa, mas ela não fez nada. Quem faz é o trajeto entre o aluno e eu. Eu enxergo o aluno de uma outra forma. Eu não enxergo o meu aluno como um cifrão. E o meu aluno, ele me dá uma referência de tio. Então, ele me coloca dentro da família dele. Então, eu me sinto família dele. Eu me sinto na obrigação de estar ali à disposição dele. Você está entendendo? Eu me sinto na obrigação de dar o conselho. Se ele vai fazer ou não, não interessa. Hoje em dia, eu vejo dessa forma, não interessa. Mas eu me sinto na obrigação de alertar. Ter essa visão. Então, a Cidade de Deus, para mim, ela era o meu playground. Ela era a minha extensão. Eu conhecia as Vinhelas, você, Kelly, Tatiana, Joyce, o próprio Heraldo, Max. Me apresentaram as vielas, que eu não sabia que existiam vielas, eu não sabia como era lá dentro. Eu sabia como era o Jacarezinho, que eu botava minha bolsa nas costas e subia aqueles corredores enormes lá no Jacarezinho, no Cantagalo, mas na Cidade de Deus, eu não sabia. Então aquilo sempre foi muita novidade. Rose Minhoca também fez muito isso comigo, porque a própria Rose se desmistificou da Cidade de Deus no momento que vocês me levaram para dentro da Cidade de Deus. Que ela não me levou. Vocês que me levaram. E era tão natural. A Joyce era muito divertida, né? Que ela fazia graça com tudo, né? Tinha uma vala no meio da rua, tinha um esgoto no meio da rua, a Joyce pegava e zoava aquilo e falava, e eu moro aqui. Aí, gente, ela é pior que eu. Porque ela tinha esse teor. Ela depois foi modificando em função de problemas que todos vocês tinham, pessoais, cada um na sua região, com os seus familiares. Vocês começaram a encontrar um homem que dava possibilidades, que essa era a minha função, e aí vocês começavam a se questionar sem perceber por que isso. Eu não aceito, entendeu? Certas imposições que, de repente, vocês viviam, e eu dizia que a gente tem que conversar. Imposição, não. Você está entendendo? E fui formando. Cidade de Deus, para mim, sempre foi isso, até hoje. Eu fico triste de ver que, conforme estão as coisas, mas eu me divirto com algumas coisas que eu vivia lá na Cidade de Deus. É um povo muito festeiro. Não tenha dúvida disso.
É um povo muito festeiro, tudo é motivo para queimar uma carne e tomar uma cerveja. Não tenha dúvidas. Hoje a gente está fazendo essa gravação, são 11 horas da manhã, e está tendo um churrasco aqui na esquina. Viu? Está tendo som alto. Eu até tive que vir mais para a parte de trás da casa por causa disso. Tá, eu vou então entrar na minha segunda pergunta, que é bem simples. Não vai deixar o senhor em calças curtas. Em homenagem aos 25 anos da Companhia de Luz, que vai ser agora, em 2022, a minha pergunta é: o que é a Angelus para você? A Angelus é um filho. Ela sempre foi um filho. Ela sempre foi a minha família. O que acontece? Quando eu era criança, a minha mãe tinha por hábito, e o meu pai também, enquanto o casamento funcionou, de irmos muito para a casa dos meus tios, meus avós. Então era algo que todo final de semana se tinha. Como eu sou temporão, que a minha mãe é filha caçula de 9, então ela foi a última a casar. Quando ela casou, todos já tinham casado, todos já tinham filhos. Então eu fui a novidade, o bebê, o último bebê. E o meu nome, Helder, foi dado para mim por intermédio da minha avó, que era muito católica, e ela, vários primos poderiam ter recebido esse nome, mas as minhas tias davam para o meu avô dar o nome. Então ele dava o nome. E a minha mãe cresceu com esse nome na cabeça, Helder. E quando eu nasci, ou seja, nasceu o menino, ela chegou para o meu pai e falou: você se incomoda da minha mãe dar o nome dele, a ele? Como a minha avó era apaixonada pelo meu pai fazia muitas vontades da minha falecida avó, a mãe da minha mãe. Isso é muito bacana eu estar falando isso, porque eu estou indo na parte boa da minha recordação infantil. Aí ele falou assim, sem problema. E aí a minha avó estava já com câncer nos ossos, né? E ela pegou e minha mãe levou, né, para minha avó. Mãe, esse aqui é o seu neto, coloca o nome que você sempre quis colocar e nunca pôde. Aí a minha avó se emocionou muito, a minha mãe contava essa história quando ela estava bem, né, lúcida, que hoje em dia a minha mãe não está. Ela lembra, tá, o passado com muita riqueza, mas o presente ela se esquece, muito grande. Isso é muito preocupante. E aí minha avó chorou muito e falou. Ela não deu só o primeiro nome, ela deu os dois. Ela deu Helder Lúcio, que significa o irmão da luz ou anjo luz. Helder Lúcio, Helder é anjo e Lúcio é luz. Então, o Angelus, o ponto de partida foi um presente que a Ana Cláudia me deu. A Loura me deu o ponto de partida. Mas eu queria algo que fosse as minhas entranhas. Então, eu ia para a máquina fazer roupa, eu ia para a máquina... Eu me dediquei de corpo e alma a Angelus. Até hoje eu me dedico de corpo e alma a Angelus. Esse espetáculo que eu fiz agora para Faz Arte, com roupas de há 20 anos atrás, da Angelus, me emocionou muito, 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 muito. Eu tive que pedir socorro ao Dudu. Não liguei para você porque você tem família e eu só podia botar uma pessoa lá dentro. E o Dudu, ele veio pronto para trocar as minhas roupas. Eu não conseguia trocar as roupas. Entendeu? Então, eu descobri agora, nesse último espetáculo da Faz Arte, quanto esse ser, a Angelus, ele é... Oi, de novo. De novo, eu aqui. Tem esse significado grande, importante na minha vida. É um filho que me deu muitas alegrias. O espetáculo que eu subi com ele no palco, que eram as roupas do Rá, foi um espetáculo entre tudo que eu já fiz na minha vida, o mais significativo. Ele tem um sabor de construção, de amor, de dedicação, de perda, de confusão, de aborrecimento.
como um filho, o Ra, ele me traz isso, decepções, covardias, falta de consideração. Porque eu me dei, nossa, tô desabafando, né? Eu me dei muito a muita gente. E muita gente deu um pé na minha bunda. Simplesmente não enxergaram o quanto eu me dei espiritualmente. O quanto eu acreditei em cada um. E não souberam chegar para mim, na minha cara, dizer para mim o que eu estava visualizando. Não. Me crucificaram sem eu ser Jesus Cristo. E eu dizia sempre, eu não sou Cristo, eu não aguento ser crucificado. Eu sou imperfeito. Então as pessoas foram cruéis, muito cruéis. Outras foram além da solidariedade. Mas eu amadureci, eu cresci. E eu tenho certeza que muita gente se arrependeu do que fez no passado. Comigo, que eu não merecia. Eu sou artista, eu estou criando, eu não sou pai de ninguém. Então, todo mundo tem o direito de fazer a sua merda? Tem. Mas não deixa espingar no outro. Não deixa espirrar. Então, as pessoas me questionaram sem sentar comigo. Eu que sou artista, eu estou criando o tempo inteiro. Eu vivo a criação. Eu respiro a criação. Eu era Caxias? Era. Hoje, eu entendo. Tá? E aí, reencontrar essas roupas. Meu filho, olha, essas roupas foram feitas em 2000. Porque o Ra, ele foi uma construção que aconteceu em 2002. Mas as roupas vinham. Esse Ra me levou à faculdade de História. Esse Ra, ele me encontrou espiritualmente com o Egito. Eu fiz regressão espiritual para saber quem eu era. Qual era a ligação que eu tinha com o Egito. Então, as roupas todas cabem no meu corpo. Só um instante. O que me impactou mais foi que eu vesti as roupas. André, eu estou com o corpo de há 20 anos atrás. De quando foi feito o Ra. As roupas todas, elas entraram sem eu ter que apertar 1 centímetro. Inclusive peças que eu entrei com a roupa da Bastê. Eu mandei para você uma roupa vermelha da Bastê. Eu só troquei a cabeça. E a cabeça que eu usei, que foi feita para o espetáculo com o elenco grandão, né? Nunca tinha sido usada. Eu usei agora. Olha que loucura. Então aquilo mexeu comigo, meu emocional. Talvez eu tenha ficado com febre, talvez não tenha sido nem pela gripe, e sim pelo emocional de tocar. E agradeço muito o Dudu, que o Dudu fez às vezes suas, às vezes do Rafael Pulga, até do próprio Everton, ele fez às vezes. Então, veja bem, eu fiz um desabafo, né, em relação, porque talvez hoje todo mundo é pai, tem suas filhas, seus filhos, e eu vejo que todo mundo dá sua vida pelo seu filho e sua filha, e a Angelus é isso. Então, quando um criador vê a sua criação não sendo compreendida, é muito sofrido. Quando você vê o seu filho passar por um bullying, então o Ra passou por um bullying. E aquilo foi muito sofrido. Foi muito machucado. Hoje, eu superei esse meu encontro com o Ra. Tanto que esse projeto, eu pedi para você fazer o cartaz para 25 anos, não é para eu falar de Ra, não. Comentar o passado. Não, a pergunta que você está falando, eu estou expondo quem é Angelus para mim. Angelus é tanto que eu botei o nome do meu filho de Ângelo. O valor emocional que ela tem. Eu olho para ele e ele resume a Angelus, e ele foi
tão bonzinho comigo que você, na mente dele, é gatos. E na mente do Ângelo, ele retém gatos. O Ângelo foi a palco, Angelus, e depois ele se identificou com o que você gosta de fazer, de ficar nos bastidores. Ele com o walkie-talkie, né, nas mãos, dentro da lona de Jacarepaguá. Então eu comecei a ver uma nova roupagem. Eu fui amadurecendo mais. Eu não podia ficar com essa mágoa no coração de pessoas que eu gosto muito. Sim. Aquelas pessoas, elas têm um significado muito grande na minha vida, porque o início da vida delas, enquanto jovens, enquanto crianças, eu estava ali. Foi muito gostoso o pão com mortadela na minha casa, Guaraná. Você está entendendo? Quando eu sofri acidente, que minha rua ficou cheia de gente, veio me ver. Isso é muito importante. Então, eu amava, eu continuo tendo sentimento por todos, positivo, mas acho que esse desabafo eu precisava desentupir isso daí. Está enterrado. Acredito que essa foi a pá de cal. A sua pergunta foi a pá de cal que eu dei e eu me sinto até leve. Então, Angelus, para mim, é um filho muito amado, um filho com várias facetas, várias carinhas, vários gostinhos, várias pessoas que me amavam da sua maneira, que tinham admiração. Muitos ainda têm admiração, porque quando a gente se encontra sempre é uma festa. E eu continuo. E hoje eu chuto o pau da barraca, que eles estão vendo perfeitamente que eu sou de carne e osso, tenho sangue. Eu acho que eles queriam saber se eu era de carne e osso e sangue naquela época do rato. E por aí vai. Consegui alcançar. Perfeito, perfeito. Assim, uma outra pergunta, né, sobre essa parte profissional do senhor. São quase 40 anos de profissão que o senhor tem. Se eu não me engano, quase 40, não é isso? Então, desse período todo assim da sua carreira, lá do início até agora, assim, o que mais marcou o senhor? Assim, com relação ao espetáculo, com relação à apresentação, com relação a pessoas, o que mais marcou nesse tempo todo de carreira? Nossa, eu posso pontuar para você assim. Meu primeiro grupo eu sempre quis ter grupos. Uhum. Porque eu via que o meu gestor de trabalho, ele via as pessoas com um ar de financeiro. E eu queria mais. Eu via o ser humano. Eu via sentimentos. Então, vamos dizer assim, na minha primeira turma de equipe, eu tenho 3 mulheres muito marcantes na minha vida. Uma delas é a Carmen Lúcia Tibicherani, porque nós estudamos juntos, fizemos o ginásio juntos, segundo grau juntos. E a gente se tratava como irmão. Ela hoje mora lá no Sul, tem 2 filhas. Eu quase fui o padrinho da filha mais velha dela. Eu vivia fugindo de ser padrinho dos outros. Eu desaparecia. E a gente tinha muita particularidade um pro outro, né? E eu dei aula dentro da casa dela. Eu comecei a dar aula na casa da Carmen, com 15 anos. Nesse mesmo grupo, uma outra mulher muito importante na minha vida, marcante, foi Selma Bueno. A Selma Bueno foi a minha primeira Viviane Araújo. Eu preparei a Selma Bueno para ganhar todos os concursos. Todo concurso que ela entrava, quando as pessoas viam, falava assim, ela já ganhou. A Selma, ela sempre foi minha amiga, eu tenho ela no Face. E a Natália, filha dela, foi aluna da Angelus. Você trabalhou com a Natália, lá no Itiro. Uma morena. E Selma, ela me lembra muito Cristiane Torlone, tem o timbre de voz da Cristiane Torlone, tem aquela risada assim, entre os dentes da Cristiane Torlone, sabe? Quando eu ia cortar o meu cabelo no barbeiro, a Selma ficava tomando conta do meu cabelo. Olha só, não corta muito o cabelo do meu amigo, não, que ele vai ficar careca. Ela era muito divertida. Essas 2 mulheres são, assim, muito importantes na minha formação. Adoraria poder entrevistar as 2 do início.
no meu início. Vou tentar entrar em contato com elas. E a terceira é Elísia dos Santos Nascimento, que eu chamo de Eli. A Eli é uma irmã. Nossa, mãe do céu. Ela... resumindo, Elisa, eu vou entrevistar a Elisa, eu vou contar dela. Depois vem vindo outros grupos. Tá? Na Banerje, nossa, é muito difícil eu dizer alguém. Rodrigo surgiu na Star Night, e a Viviane Araújo na Star Night, eu levei eles para a Banerje. Daniele Amaral surgiu na Star Night. Liliane, Silvia, Eliane, Ana Paula, Carla, Marcela, Monique Siqueira, Cristiane Rocha. São muitos nomes. Você está entendendo? E o tempo é muito curto para eu dizer tantos nomes de mulheres e homens hoje que foram importantíssimos. Aí vem Angelus. Ai, André. Angelus tem muitos nomes importantes. Então, ou seja, a pergunta que você me fez é sobre o que marcou. Na Banerje foi Madonna. Madonna foi tudo. Todo mundo que fez a Banerje sempre fala assim, quando olha para mim, associa eu a Madonna. E eu não fiz Madonna. A Loura foi a Madonna. Eu fiz Madonna para ela ser Madonna. E ela foi minha Madonna. Na Angelus, é maravilhoso. Mas o início, Aquário, fantástico. Sou brasileiro. Os textos de São Paulo, Rio, Bahia e Minas Gerais, aquela música do Era, que era usada no Rio de Janeiro, era algo que, sabe, mágico. Nós tínhamos... Era muito início. É um bebê engatinhando. Então, o início da Angelus, ele é muito pautado. Os desfiles, a música Angelus. Eu tinha uma música que eu usava muito no desfile. Eu usava inúmeras músicas no desfile, mas eu tinha um sabor para Jennifer Lopez, para... Ai, meu Deus. Resumindo, se torna meio complicado, né? A pergunta é o que marcou, né? É a felicidade, sabe? Que é um estado de espírito. Então, tinham coisas que eu soltava uma energia tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que tinha gente que assistia, que nem uma vez vocês fizeram homenagem para mim, todos vestidos de mulher, no Retiro dos Artistas, e eu sentei, falando para mim assim, tio, desce para o senhor assistir. Eu sentei no meio do corredor, do lado de uma senhora com a cadeira de rodas. E eu dava gargalhadíssimas. Nós fizemos cenas de Ra e cenas de anjo. E aí, essa senhora olhou para mim e falou para mim assim, eu adorei a sua festa, que era meu aniversário. Sim. Eu nunca fui a uma festa tão alegre, tão animada. Há muito tempo eu não ria tanto quanto eu estou rindo hoje. Me convide para o ano que vem, que eu virei com o maior prazer assistir a sua festa de aniversário de novo. Aí muito obrigado. E vocês estavam todos vestidos de mulher, fazendo uma ironização com aquela música In the Family. Sim. Que o Roberto, aquele negão com 2 metros de altura, entrou no vestido da Tatiana e de peruca, fazendo exatamente It's a Family, que é a música daquele filme... que o Robin Williams trabalhava. Ai, meu Deus, como é que é o nome do filme, Helder? Ai, Jesus, que ele fazia um homossexual e eles tinham um filho adotivo. E eu hoje vejo que aquilo sou eu e Rodrigo. E o nosso primeiro filho, o Ângelo, é aquele rapaz que é o casamento dele. Gaiola das Loucas. Gaiola das Loucas. Exatamente, a Gaiola das Loucas é a minha vida. E o seu tio Rodrigo é aquele homem de bigode que o Robin Williams fazia e que ficava me cercando e eu subia no palco, só que eu não sou uma drag queen. E aquele rapaz fazia uma drag queen. Aquilo é a minha vida. Eu acho que o filme que melhor explica a minha vida é A Gaiola das Loucas. Então, tio,
Oi? Isso eu vou já me despedindo aqui, foi um prazer. A gente é muito bom ouvir de uma outra perspectiva, que participei de boa parte delas, fico muito feliz. É, muito obrigado de novo pela disposição de estar aqui e a gente gravar isso. É sempre maravilhoso, porque as pessoas acham, foi pro ar. Não, são horas de gravação, horas de edição, e eu fico bastante feliz. Muito obrigado mesmo. Ah, obrigado, meu filho. Olha, eu é que agradeço e eu faço, inclusive, um adendo. Talvez todos os problemas que possam ter acontecido, que me impactaram com o Angelus, foi. Eu me coloco no lugar de todos vocês. Vocês eram jovens e como vocês respiravam, viviam Angelus quase. O final de semana de vocês era Angelus de 10 horas da manhã, 11 horas da noite, sábado e domingo. Então, talvez muitos problemas aconteciam porque hoje eu tenho uma visão de horas e de que eu digo que meus filhos têm que ter um momento de brincar. Então, vocês, eu queria tanto estar junto com vocês, tanto que talvez eu tenha errado aí nesse momento, e me preocupava de vocês se envolverem entre vocês. Mas eu mesmo, vocês não sabiam, né? Porque achavam que seu tio era meu irmão. Eu me casei com o próprio aluno. Então, se aconteceu comigo, você casou com Bárbara, Leandro casou com Kelly, Tatiana casou com Alex. Você tá entendendo? Willer casou com Jéssica. Você tá entendendo? Então, e outros que se namoraram não foram à frente, mas tiveram namoro, né? O Bruno namorou a Heloísa, o Anderson namorou a Deiane. Você tá entendendo? O Marcos namorou a Shirley, e Marquinhos Siri namorou a Jennifer, Júlio namorou a Isabela. Então, ou seja, eu não permitia, e vocês não sabiam, mas eu já era casado com quem tinha sido meu aluno, porque eu não tinha tempo de ter lazer para encontrar no lazer alguém que fosse ser minha cara metade. Então, vocês iriam encontrar a cara metade de vocês, onde vocês se sentiam o quê? Bem, como você me disse o tempo inteiro. Então, o desabafo que eu fiz no Ra é um desabafo que eu precisava de fazer ele há anos atrás. Morreu, joguei a pá de cá, não existe mais. Então, Acabou. essa é a minha justificativa de que eu não me coloquei no lugar de vocês. Vocês não se colocaram no meu, mas eu também não me coloquei no lugar de vocês. Então, ficou 6 por meia dúzia. Então, é Perfeito. vida que segue. Agora, todos nós, com essa experiência, as saudades maravilhosas que nós vivemos momentos maravilhosos todos juntos, e esse possível reencontro de lançamento de 25 anos de comemoração da Angelus, né? Porque o ponto de partida está em conta-se como um ano, né? Porque tudo iniciou Sim. ali, ele faz parte dessa contagem de pontos. E eu acredito que a gente vai fazer uma brincadeira muito bacana. E a gente deveria gravar os bastidores. Gente, eu acabo me despedindo aqui de vocês, do nosso canal Fechecler, para mais um programa Nós, eu e André, maravilhoso, foi ótimo. Desabafei, botei as bruxas para fora, fiz um resumo no final, espero que todos entendam que o que ficou no passado, ficou no passado. Mesmo nós dois sendo professores de história, a gente sabe que a história ela está sempre construindo em movimentação. Então, ou seja, o nosso passado valeu a pena, mesmo com os erros, para que a gente pudesse estar construindo essa história muito melhor e mais saudável hoje em dia. Amei. Amei, obrigado. Beijo, tio. Obrigadão. Tchau, Obrigado, filho. tchau.